Muito boa tarde, bem-vindos novamente. A pausa foi um bocadinho mais longa do que tínhamos previsto, mas porque também no nosso off gostamos de falar de futebol e estamos agora com o painel novamente reposto, hoje com dois convidados. O Francisco Chaló, que está de regresso também aqui para falarmos sobre futebol, e o João Soqueiro, que veio da Alemanha de propósito para fazer o programa. Um abraço para qualquer que hoje não pode estar connosco, e nós temos que buscar um reforço alemão. Eu vou pedir ao Joel para passar um bocadinho mais para a direita, porque senão não vai aparecer na televisão. Nós agora também estamos na TV. Ele não está habituado a aparecer. Era aparecer na televisão. Ele não está habituado a aparecer em dois canais em simultâneo, não é? É verdade. Este ele já não liga. Vamos então a falar de várias temáticas. O Feirense volta a ganhar e temos um clássico para debater também, que marcou então a passada sexta-feira. Vamos começar por dar as boas-vindas ao Mr. Francisco Chaló. Bem-vindo mais uma vez. Como é que tem visto então o futebol em Portugal desde a última vez que tivemos aqui à conversa? Boa tarde, caso boa noite. Também é sempre um prazer estar aqui convosco. Do futebol é sempre e nesta fase que estou em plena observação, é sempre interessante ver os vários campeonatos e não há dúvida que o último fim de semana foi mais uma prova evidente que o nosso futebol é um futebol que está vivo, é um futebol que se recomenda e que também proporciona espetáculos interessantes e que também para aquelas pessoas que são apostadoras natas, não é? Que gostam de apostar, mais vale não apostarem, porque confiem naquilo que o futebol traz de engraçado e de interessante, que é os resultados são sempre inesperados e que os momentos das grandes equipas são isso mesmo, são momentos que não traduzem rigorosamente nada. Portanto, o último fim de semana acho que foi riquíssimo e culminou até com o jogo de ontem do Sporting, que foi mais há quem não goste, porque traduz-se em erros, mas o futebol é espetáculo e não há dúvida que o nosso campeonato tem feito jogos interessantes e tem-nos dado a ver jogos interessantes. Em relação ao clássico, para dizer concretamente dito, já vamos a essa. Em relação ao clássico, não há dúvida nenhuma que há muita coisa para falar. Vamos aqui também só perguntar ao João como é que tem sido acompanhar o futebol português desde a Alemanha. O clássico que tiveste cá, já conseguiste ver, mas agora é mais Bundesliga ou Liga Win, que é que acompanhas mais? Olá, boa tarde a todos. Não, Filipe, relativamente ao futebol português, a Primeira Liga é sempre muito mais simples de acompanhar, porque também atualmente conseguimos ter as plataformas todas disponíveis para conseguirmos fazer um acompanhamento não tão forte como se estivesse cá, mas consigo na mesma acompanhar todos os jogos da Primeira Liga. A Segunda Liga é um pouco mais complicado, mas sim, penso que não é Bundesliga, mas é a Bundesliga 2 que tem um acompanhamento mais forte, porque pronto, na cidade em que estou, que é do Düsseldorf, temos uma equipa que luta todos os anos de 3 para cá na tentativa de novamente subir à Bundesliga, e lá temos que perceber que a equipa da cidade ou da terra, por assim dizer, tem um acompanhamento muito diferente do que é o futebol português. Ou seja, quem é do Düsseldorf é do Düsseldorf, não é do Bayern Munique ou do Borussia Dortmund? Não, o que eu sinto é que, obviamente, que tendo uma equipa na segunda liga, as pessoas têm o Düsseldorf como principal equipa, mas depois apoiam outras equipas das redondezas. Mas quem é do Düsseldorf é do Düsseldorf, e quando vêm outras equipas visitar a Düsseldorf, é um ambiente. Sim, e o fator geográfico faz sempre parte da preferência. Ou seja, tu cá consegues ter malta do Porto que mora em Lisboa e malta, como é o meu caso, sou sportinguista, moro no Norte. Na Alemanha, e também por causa o porquê na Bundesliga 2 os estádios são do caraças. Sim, são estádios grandes, o estádio do 30 mil, o estádio do Düsseldorf é 40 mil pessoas. Todos os jogos cheios. E cheio. Partilhar uma curiosidade, acho que sabem que eu vivi um ano na Alemanha também, vivi em Munique, e o único jogo que eu vi no Allianz Arena foi uma segunda-feira às 8 da noite, o Munique 1860 contra o Düsseldorf. Na altura tinha quase 30 mil pessoas a uma segunda-feira no jogo da Bundesliga 2. É inacreditável. Sim, mas também lá pertinho tem o Colónia, que mas também está a fazer há sempre fator geográfico. Por exemplo, é como se tu, por alguma razão, o Feirense não estava na segunda e o Beira-Mar estava, e tu tinhas, não apoio o Feirense, mas vou apoiar o Beira-Mar, porque o Beira-Mar é o clube mais próximo da Primeira Liga, ou apoiavas o Arouca. Nunca vais apoiar o Sporting que está em Lisboa, percebes?
cá é que pronto, isto sim, mas tendo em conta, por exemplo, o caso do Düsseldorf Suíça é muito mais perto também. Sim, mas caso, por exemplo, do Düsseldorf Suíça agora à Primeira Liga, não tenho total dúvida que num jogo de Primeira Liga contra Dortmund ou contra Bayern Munique, a equipa da casa, neste caso o Düsseldorf, teria muito mais adeptos do que o Bayern Munique. Só cá é que tens essa questão dos 3 clubes grandes, que são 3 clubes nacionais. Toda a gente no país é adepto desses clubes. Na maior parte dos países que vivem futebol, isto não funciona. É o tal fator geográfico. É o clube da tua terra. Se o clube da tua terra não está na Primeira Liga, é o clube da terra ao lado, e é o clube mais próximo, melhor. Não é como cá, que tens 3 clubes grandes, nacionais, e que absorvem todo o resto do futebol, infelizmente. Mas vamos olhar então para aquilo que foi o fim de semana desportivo. E o Feirense venceu por 2-1 ao Penafiel, entrou melhor, teve a vencer por 1-0. O Penafiel ainda empatou, mas André Rodrigues fez o 2-1 final. Rodrigo Nunes, o Feirense está com dinâmica vitória. Boa noite. Sim, foi pena aquele mês de janeiro em que as coisas não correram tão bem, mas daí para cá temos conseguido somar pontos, não nos aproximamos dos primeiros, porque também é difícil, porque a diferença também já foi muito grande, mas é importante ganhar para ficarmos o mais perto possível dos primeiros lugares, reconhecendo que é muito difícil chegar aos 3 primeiros. O que é que significa esta vitória, Joca, para o Feirense? Como é que viste esta vitória frente ao Penafiel? É preciso lembrar que o Penafiel é meio das equipas que no início da época colocávamos como uma das putativas equipas num segundo leque, terceiro leque. Pelo menos era uma concorrência direta ao Feirense, não é esse lugar. Esta é a chamada vitória da estabilidade, não é? Da estabilidade e da maturidade também, porque é uma equipa que está a ganhar no 0, o adversário empata, eles vão por cima e ganham outra vez, não treme. É uma equipa que depois parece que o Feirense que atingiu o potencial dele, que está a jogar, era uma equipa da mesma liga, da mesma igualha, ganha sem grande margem para dúvidas. Foi um jogo interessante. Um Penafiel com vários jogadores que sabem o que é o Marcelino Castro. Sim, mas acaba por ser um jogo que está como o campeonato controlado. Pronto, acho que é isso. João, apesar de ser um jogo, uma vitória que tem a tal, não é remontada, mas tem o ir atrás do empate, sentes que é um jogo com pouca história? Não vou dizer que é sem história. Não, é um jogo, a história do jogo é a competência do Feirense perante o adversário, que tradicionalmente é complicado. E é complicado para o Feirense particularmente. O que o Feirense tem feito é cimentar, nós vamos chegar ao fim um bocadinho com aquela água na boca, que estava a dizer o Rodrigo, já para aquele mês de janeiro, se não fosse aquele mês de janeiro, dissemos, não é? já lá estávamos e tal. O que isto pode trazer de bom, sinceramente, é sempre melhor estás numa dinâmica de vitória do que numa dinâmica de insucesso. Agora, que se isto fizer com que, por exemplo, o Rui Ferreira, em vez de se calhar há um mês ou 2 estava a pensar se calhar sair porque já fez o que tinha a fazer no Feirense, já não consegue fazer melhor do que fez, se calhar ele agora diz, mas esta equipa, se calhar aqui com mas 1 ou 2 não pode sair. Já batemos, ou seja, mais um ano de contrato, mas pode tentar sair. Rodrigo, eu vou explicar o que é que eu penso em relação ao Rui Ferreira. O que é que se eu fosse o Rui Ferreira imaginava, que é, está bem que tens mais um ano de contrato, todos nós sabemos que isto vale pouco, legalmente é válido, claro que sim, mas isto no futebol vale pouco. Hoje tens um contrato, amanhã não tens, assim como o próprio Feirense pode chegar ao pé do Rui Ferreira e dizer, meu caro amigo, continuação de boas festas, mantendo-se o contrato muitas vezes, só que isto, de ter contrato ou não ter, no futebol não é bem assim, porque há uma cláusula de rescisão, e se o Rui Ferreira rescindir o contrato, se não tiver um clube que paga ao Feirense, sim, não sei quanto é, mas isso não deve ser pouco, certo? Para clubes da segunda liga, mesmo da primeira, pode ser muito dinheiro, podemos estar a falar em 600 ou 700 mil euros, e eu acho que estes resultados e a forma como o Rui Ferreira está a gerir a equipa, depois de termos, eu ia dizer bater no fundo, mas não foi o caso, depois de perdermos 4 ou 5 jogos assim em 5 ou 6, é fazer entender à administração da SAD que afinal sempre havia a razão de alguém que dizia isto era mais um bocadinho, era estarmos atentos, era percebermos o que é que tínhamos que melhorar e que para o ano não se cometam os erros no início da época que se cometeu
neste defeso em dezembro, porque o Feirense é uma boa equipa, tem uma boa equipa técnica, os jogadores estão entrosados com o treinador e vice-versa, e que precisamos de reforçar a equipa com 2 ou 3 jogadores de qualidade para que o Feirense possa ser um candidato a subir divisão. E eu gostava que fosse isso que estivesse a passar pela administração da SAD, e que passar ou não pelo treinador, ele também não é ele que decide, claro, os jogadores. Segundo sei, às vezes até criam a outro jogador e a outros. Pronto, que há outros valores que se levantam. Infelizmente, achados é uma coisa assim. Agora, o importante era realmente toda a gente perceber que se está a desperdiçar um bom trabalho de um treinador, não fazendo melhorias na equipa. Sim, para que já este ano, eu não tenho dúvidas, em dezembro nós falámos aqui mais que uma vez que o Feirense era um empurrãozinho, e que até o Mister estava cá nessa altura quando falámos nisso, portanto já vai uns bons meses, e o que é certo vermos, veio-nos dar razão o desenrolar do campeonato, tirando aqueles 3 ou 4 jogos em que nós perdemos, salvo erro, 9 pontos em 4 jogos, 10 pontos, que nos deixou estar numa situação que agora nem é carne nem é peixe. Quer dizer, por muitos bons resultados que o Feirense tenha, já não vai a tempo de chegar pelo menos ao segundo e ao terceiro. Sim, mas eu se estivesse próximo de alguém da direção de Feirense das modalidades que não da SAD, porque acho que não tem a ver, eu propunha até que eles fizessem não sei, mas eu propunha que eles fizessem um ringue de paintball, que era para a equipa ir jogar paintball nas folgas, que foi o que faltou esta época, era um ringue de paintball, e eles tinham... Não, eu quando estou a falar na questão da saída do Rui Ferreira, eu estou a dizer na perspectiva de um treinador que, porque tu quando estás, ainda que não saia, está cansado, claro, e todos sabemos, mas nós podemos estar de acordo aí, mas isso não pode, sim, nunca vai contribuir na parte legal. Totalmente concordo contigo. Agora, o Ministro Chaló contou-nos a história aqui que tinha contrato com o clube e veio embora. Mas é diferente. Acho eu que é diferente. Mas o que eu estou a dizer é, quando se trata de uma alta performance das pessoas, do indivíduo, que quando perde a motivação de estar num determinado cargo, a performance cai, a própria direção também não quer ter ali um treinador que não quer lá estar, porque não se vai aplicar tanto. O Rui Ferreira só sai do Feirense se a administração da SAD quiser, por opção e num acordo entre as partes. Certo. Ou se houver um clube que paga a cláusula de rescisão para o Rui Ferreira ir. Sim. Porque eu não tenho dúvidas que, se aparecer o Alguidaz de baixo e pagar a cláusula de rescisão, o Rui Ferreira opta por sair, porque aí já concordo contigo que se calhar está cansado e já teve a parte dele no Feirense. Mas tem que aparecer o clube. Mas é preciso ver o acordo. É preciso ver que esses clubes, tipo o Alguidar, têm muito dinheiro. Foi os que levaram o Ronaldo, foi o Alguidar que levou o Ronaldo. For porque o Rui Ferreira quer ir, não é? O Alguidar é uma equipa uma equipa da Arábia. Mas o que eu quero dizer é que, se estes resultados recentes puserem o Feirense numa posição de 5º, 6º lugar, com o próprio Rui Ferreira, que está cansado, vamos imaginar que está, eu não sei, não falo com ele, mas vamos imaginar que está cansado do projeto, porque já esteve tão perto e vê a direção a não dar o tal empurrão que ele precisa. E o Rui Ferreira, vamos ser claros, o Rui Ferreira não tem assim um currículo tão baixo para se sentir cansado no projeto do Feirense, quer dizer. O Rui Ferreira está cansado do projeto do Feirense porque quando esteve no projeto do Porto e do Benfica e do Guimarães, a coisa... Mas isso não quer dizer nada. Quer dizer muita coisa, que isto também nós temos de saber estar no nosso lugar. Claro que sim. O Ferreira estar no Feirense, porque tem contrato, e não deve ser um valor barato, penso eu. O Rui Ferreira optou por renovar o contrato por opção própria, com a proposta da SAD, portanto não tem que chegar agora ao fim, porque não subiu divisão, estou cansado. Ele pode sentir cansado porque sente que está perto, sente que todos os anos está perto, e este ano que poderia, com o tal empurrão, chegar mais perto, e pronto, olha, estou a ver, já percebi que continuar aqui no Feirense eu não vou conseguir subir. Portanto, se me aparecer aqui, se calhar uma proposta de um Farense não subir este ano, ou de um Académico de Viseu se não subir este ano, ou de um Penafiel com vontade de subir, algo assim, aquele que vai logo, porque está cansado de um projeto que, pronto, eu já vi que isto aqui, por muito que eu trabalhe, por muito que eu queira, por muito que eu lute, difícil se surgir uma oportunidade.
com todo o respeito por Rui Ferreira, ele sabe assim, que eu tenho respeito por ele, num patamar assim muito elevado. Mas se calhar, não sei se eram muitos treinadores com as condições que ele teve que faziam o trabalho que ele fez. Sim, e se calhar isto também começa a haver uma aura, se calhar por parte dos outros clubes, começa a haver uma aura no sentido de estar aqui um treinador jovem, com potencial, pode ser o tónico. O Rubén Amorim desta segunda liga. Não, é que se o Rui Ferreira fosse do Benfica já tinha valido 120 milhões para falar. Estamos a falar de um treinador que, por muito que não tenha o currículo, pelo menos tem, nos últimos anos, é unânime, tem uma equipa sem nomes, sem jogadores conhecidos da segunda liga e mete-os sempre nos primeiros 5 lugares. Portanto, isso é um valor muito grande. Se calhar as próprias equipas estão ao lado e dizem, este homem, nós com a nossa equipa, com mais 2 ou 3 e com este homem, nós conseguimos ter aqui um projeto de subida. Se um Passos Ferreira descesse, por exemplo. Talvez. Ou até uma equipa de Primeira Liga. Ou até uma equipa de Primeira Liga que quer apostar na renovação, me parecia estranho. Agora quem é o empresário? Claro que depois também conta. O Rodrigo não é apresentaçado, mas parecia, porque eu mal falei da possível saída. O Rodrigo disse: calma, que ele tem contrato. E todos sabemos que no futebol isso não conta. Conta da forma como está o Rui Ferreira no Feirense. Conta muito. O Rui Ferreira não tem um contrato com o Feirense e quando quiser sair, sai, e quando assado quiser mandar embora, sai. Sim. Não sei se era assim que o Filipe queria dizer sobre o Francisco Chaló, e ele está aqui para explicar, de certeza. O Francisco Chaló tinha mais um contrato, ou 2, na equipa onde estava, e achou por bem vir e não tinha nenhuma indemnização a pagar ao clube. Não estava no contrato. O Rui Ferreira tem isso no contrato. Portanto, eu não acredito que a SAD do Feirense abra mão dessa situação só se eu quiser ver pelas costas. Mas aqui a questão que o Joel colocou é a cobiça de outros patamares, de outras equipas. Já houve cobiça de outros patamares e de outros clubes de maior dimensão, até de primeira divisão, e quando foram confrontados com a cláusula de rescisão, abortaram a possibilidade. Claro. Portanto, é isso que eu concordo com todo, ao contrário do que concordo com o Joel, eu concordo com tudo que o Joel está a dizer. Só estou a tentar explicar ao Joel que há uma premissa que não é tão fácil. Que há uma premissa que não permite nada disso que estás a dizer acontecer. É só isso. Concordo discordando. Concordo. Eu percebi o que o Rodrigo quer dizer. Mas se isto der uma motivação extra, mesmo ele ficando, que é o que a gente espera, que é o que o contrato permite, e é o que eu espero, e o que o Rodrigo toda a gente espera, se é um 6º lugar, um 5º lugar esta época, lhe der uma motivação extra para o ano, então, que é o meu último ano de contrato, deixa-me dar aqui uma última oportunidade no Feirense, uma última tentativa. Eu continuo a achar que é um ringue de paintball. Ou um ringue de paintball, pronto. Faz isto só lá, analisar o resultado e aquilo que é o momento de diferença. Eu acho que os dois têm razão. Vou acrescentar 2 ou 3 coisas. Como alguém já dizia há muito tempo, há muitos anos, quem ia treinar o Benfica, o Porto ou o Sporting arriscava-se a ser campeão. Quem treina o Feirense na segunda liga arrisca-se a estar do 6º para cima. Portanto, isto também não é nada de transcendente. Ponto número 1. Em janeiro, a equipa não teve reforços, teve maus resultados, mas agora tem tido resultados, sem reforços. Portanto, há aqui também, isto também tem que se dizer abertamente. Portanto, o Feirense teve 3 reforços. Pronto, mas estamos aqui a falar. Mas não poderá haver também aí uma questão, porque o mês de janeiro às vezes é preciso saber gerir, e percebe melhor que eu, gerir os jogadores na ansiedade da cobiça, na ansiedade de sair ou não sair, se vem alguém para o meu lugar, se não vem. Comentário ouvido. A maior parte dos clubes, Filipe, estão nas mesmas circunstâncias. Claro que muitas das vezes o momento de determinadas equipas pode influenciar positivamente, ou mais positivo, ou de uma forma mais positiva ou mais negativa. Portanto, no contexto geral, eu avancei na altura, em janeiro, aquilo que eu achava que poderia acontecer. Acho que se lembrarem, se fizerem rebobinarem tudo para trás, está confirmadíssimo em relação, não é para dizer que eu tenho razão, mas está confirmadíssimo em relação àquilo que era todo o anteprojeto do campeonato, está-se a confirmar na linha. O Feirense continua a dizer que tem uma ideia de jogo extraordinária. Eu não falo de resultados, falo de uma ideia de jogo. É uma ideia que está bastante consistente. Falta-lhe, na verdade, 2 ou 3 argumentos para ombrear de forma direta com os outros, mesmo que naquele mês de janeiro
tenha sido mais negativo. Aliás, a parte mais negativa do Feirense veio após uma vitória estrondosa no Seixal, como vocês se recordam. Foi o período mais negativo depois de uma vitória estrondosa no Seixal. Mas o futebol é um pouco isto. O futebol é um pouco... Agora o Feirense tem equipa para se manter, apanhou agora um Penafiel, falando de um passado recente que já não ganha 5 jogos, curiosamente. Também vem de um período mais negativo, um período que se esfumou. Para mim era uma equipa que do ponto de vista teórico tinha muito mais argumentos que o Feirense no início da época, quando falamos da experiência dos jogadores, quando falamos até na parte da composição do próprio plantel. É uma equipa que, se me quiserem a minha opinião, apesar de eu ter alguma ligação ao Feirense, como é natural, mas se me perguntarem, é muito mais negativo o campeonato do Penafiel do que o campeonato do Feirense, do ponto de vista teórico. Agora, esta segunda liga está a entrar mesmo na parte final. É evidente que, se nós quisermos, se olharmos só para o Feirense conseguiu recuperar, o que é um bom sinal, é um bom sintoma, independentemente do problema ser da estrutura, da equipa técnica ou dos jogadores. A verdade é que juntos começaram a recuperar, pegaram aqui uma boa fase, foram empatar a Moreira de Cónegos, que é sempre difícil. É evidente que as pessoas gostam muito de olhar para os resultados, mas a exibição de Moreira de Cónegos nada tem a ver com os outros tipos de exibições. Tem, se calhar, o Feirense perdeu jogos que merecia ter mais pontuado do que tem Moreira de Cónegos. Portanto, isto é a realidade do futebol. E não me querendo alongar mais, eu só queria dizer que a segunda liga é muito exigente. E eu continuo a dizer, e está aqui o presidente Rodrigo Nunes, que sabe muito bem, e já esteve também na Primeira Liga. Eu arrisco sempre a dizer que é muito mais difícil jogar para subir na segunda liga do que para manter na primeira liga. Eu disse na altura que nós estávamos aqui, acho que eu sempre disse, o Tomar e eu estar na primeira liga, porque para manter é muito mais fácil. João, também como é que vês a ser um bocadinho mais à distância esta vitória do Feirense e o campeonato de Feirense até o momento? Sim, penso que o Feirense nos últimos pelo menos 3 anos tem sofrido sempre do mesmo maldoso, porque penso que há 3 anos também foi ali março que teve um mês muito mau que o afastou de uma possível subida. O ano passado, acho que em fevereiro também tem um mês que também com 4 jogos consegue apenas uma vitória e 3 derrotas, e este ano acontece o mesmo ao Feirense. Há 3 anos, não, há 3 anos é o Covid, ou seja, é parado o campeonato. E é o mês de março que recupera, é o mês de janeiro que na altura é um bocadinho sim, mas sei que pelo menos nas últimas 3 épocas isto tem acontecido um pouco sempre ao Feirense, que é quando há a retoma do campeonato, há ali sempre um período em que o Feirense tem bastantes maus resultados e que acaba por condenar, por assim dizer, uma época do Feirense. Mas basta, tendo em conta tudo aquilo que já foi dito, relativamente ao Mr. Rui Ferreira, mantenho a minha opinião, que é, com aquilo que ele tem tido no Feirense, tem tido sempre boas classificações para tudo o resto que o Feirense também lhe tem dado para conseguir mais e melhor. É um Feirense que na próxima jornada irá ter um confronto frente ao Porto B e Joca. Aqui, vou torcer pela equipa da Azul e Branco. Será um jogo importante até para as duas equipas, para ver quem é que fica nesta posição. Porto B é 6º com 40 pontos, Feirense é 7º com 38. Ninguém vai para as competições europeias, portanto. Como é que vês este próximo jogo? Feirense é mais importante para o Feirense, para o Porto B, claramente. O Porto B não pode subir, o António Folha irá rodar outra vez os jogadores, deve jogar o David Carmo e outros jogadores que foram baratos e não interessam. E quanto ao Feirense, é um jogo que será importante para manter a dinâmica de vitória deles. Mas acho que de facto é um jogo sem muita história, porque já estão duas equipas que já estão quase a cumprir calendário. Aqui também Rodrigo Nunes, como é que vê este próximo jogo? Um Porto B que tem tido reforços da equipa A. Falamos, por exemplo, do Rodrigo Conceição, falamos do David Carmo, falamos do Bruno Costa, e falamos do Gonçalo Borges, por exemplo, mas também falamos do regresso de Marcos Edwards, muito provavelmente aqui ao Marcelino Castro.
Não, os jogos com as equipas B. Abraham Marques. Abraham Marques. Os jogos com as equipas B são sempre imprevisíveis e sempre complicados, porque nunca sabemos com quem é que vamos jogar. Mas o Feirense tem todas as condições para ganhar, até porque não se dá muito mal com as equipas B, tirando uma outra vez. Espero que não seja a próxima. Mr. Chaló, como é que vê este próximo jogo Feirense-Porto B? Corroboro em plenas palavras, porque são sempre imprevisíveis. Curiosamente são duas equipas que estão em bons momentos, em termos de, pelo menos, de resultado. Eu por acaso vi o jogo do Porto com o Penafiel antes. Portanto, verifiquei, fez uma boa primeira parte e uma segunda parte, por acaso, bastante limitada. De qualquer maneira, são equipas que têm este problema, não têm muita pressão, passa a expressão, não tem muita pressão no resultado, mas tanto o Feirense como o Porto acabam por ter o condão e a facilidade de poderem jogar mesmo para o espetáculo. Quer queiramos, quer não, a parte competitiva está sempre lá, é intrínseca, mas eu acho que se pode jogar um pouco mais liberto daquela pressão, nomeadamente o Feirense, que vem de uma boa fase. Mas há aqui um óbice da minha perspectiva, dentro da minha experiência. Geralmente as equipas que jogam duas vezes em casa não têm tido muita sorte. Em termos de calendário tem sido isso que vem a acontecer, principalmente na segunda liga. As equipas que têm jornada dupla em casa dificilmente fazem 6 pontos, o que é também mais um desafio aliciante para o Feirense, para subir mais na tabela classificativa. João, antevisão deste jogo, Feirense-Porto B. Ia tocar exatamente na imprevisibilidade. Nunca sabes quem é que vai jogar. As equipas B tendem a melhorar ao longo da época porque vão ficando mais estáveis. Ou seja, no início da época tens sempre jogadores a entrar, a sair, entrar a sair, quando tens competições europeias, quando tens um monte de coisas, e depois tendem a ficar mais estáveis, com menos jogadores a circular até ao final da época. Melhoram, e por causa disso também melhoram os seus processos. Ou seja, as equipas crescem, as equipas B crescem ao longo da época, como todas, mas vão crescendo. As grandes lacunas das equipas B, que é a circulação de jogadores, não conseguirem, assentam demasiado no talento dos jogadores e não numa estrutura técnico-tática de uma forma tão vincada, ao contrário do Feirense, por exemplo, que era aí o grande trunfo do Feirense contra as equipas B. É uma equipa muito mais organizada. Aqui não sabemos. Continuo a achar que o Feirense tem superioridade sobre o Porto B, mas concordo com o Mr. Chaló. Acho que pode ser um jogo de grande espetáculo, por todas as razões e mais algumas. Também quando jogas contra equipas B, é inevitável alguns jogadores do próprio Feirense tentar, se calhar, mostrar-se um bocadinho, porque acho que vai ser um bom jogo, sem grandes objetivos de maior. Acho que vai ser um bom jogo. João, domingo às 14 horas, a divisão deste jogo Feirense-Porto B. Como todos os meus colegas de painel já o referiram, é a imprevisibilidade principalmente de Porto B, de transformações que a equipa possa ter, mas também o facto de já uma preparação para aquilo que possa ser uma época seguinte, mantendo o Rui Ferreira o cargo de treinador do Feirense, sabendo que a segunda liga também tem sempre muitas mexidas nos ponteiros, mas penso que já pode abrir caminho para que esta boa fase comece a ser a construção de algo também para uma próxima época. Vamos então, tudo contado no campeonato SAB-SEG, na segunda liga, olhar para a primeira liga, que teve, Joca, esta sexta-feira, um clássico que, na tua opinião, relança ou não o campeonato. Benfica 1, Porto 2, qual é a história do jogo, na tua opinião? Certamente haverá aqui muito para falar, como disse o Mr. Chaló. Comecemos pelo início. Antes de falar do jogo desta semana, deixa-me só chamar aqui uma questão da semana passada, que me foi chamada a atenção por um ouvinte, que o nosso colega, e tenho pena que ele não esteja aqui, o Albuquerque, fez uma coisa que não foi muito bonita, que foi pôs em questão o jogador do outro, quem é que Porto
jogou o Portimonense, que nem saltou à bola, porque nele e uma pessoa olha e percebe, quando vê a jogada, percebe que ele não salta à bola porque ele está fora de tempo, não é? E que, pronto, é um erro de uma pessoa, não sei que se ele está habituado ao Boaventura a entregar malas ou o que é, e a pedir penaltis aos jogadores, mas primeiro, e aquilo passou-me, eu não apanhei aquilo durante o jogo, e deixa-me só chamar a atenção disto. Quanto ao jogo desta sexta-feira, preocupou-me muito, pá. Se o Porto não pode sofrer assim para ganhar o Santa Clara. Seja, para ganhar o Santa Clara, se esforça assim, quando for contra o Benfica, que está imparável, vamos levar 5. Não pode ser, não é? O Porto tinha a obrigação de mandar no jogo de outra maneira. Acho eu, porque acho que mais ou menos é isso. Ganha 2-1 ao Santa Clara, não é? João Paulo, a análise do jogo foi muito mais breve do que eu estava à espera. Qual é a tua análise ao jogo? Sentes que houve esta sobranceria, esta supremacia toda que o Joca demonstra na sua análise? Não, temos de ter em conta que também há adeptos e adeptos. E há certos adeptos que por vezes não conseguem perceber outros adeptos. E eu, neste caso, consigo perceber o Joca, porque também tudo aquilo que tem sido o destaque interno do Futebol Clube do Porto, depois tentarem com o tipo de argumentos causar a destabilidade. Agora, penso que o Porto merecido vencedor, porque mereceu ganhar a 100%. O Benfica já há muitos anos que sempre que joga com o Porto, infelizmente tem sempre bastantes inseguranças no seu jogo. Acredito que se este tipo de futebol que o Benfica tem vindo a praticar, se conseguir continuar por muito tempo, que os seus adversários diretos vão ter muita dificuldade em conseguir um título nos próximos anos. Já vamos mais esmiuçar ainda mais isto, mas a primeira pincelada, Rodrigo Nunes, a análise deste jogo entre Benfica e Porto. Benfica 1, Porto 2, sente que é um resultado justo? Não é um resultado justo. O resultado justo seria um 5, um 4, porque, portanto, não me surpreendeu o Porto. Eu pensava, e as nossas conversas aqui das últimas semanas era que o Porto não estava a passar uma boa fase, que o Porto, que eu aprendi também a admirar e a gostar, estava finito. Pensava eu, até como sportinguista não me importava. O que é certo é que o Porto chega à Luz e joga a Porto, joga como sempre eu via jogar nos últimos 20, 30 anos, com tudo aquilo que possa, quem não gosta de Porto, achar que o Porto muitas vezes ganhou por outras razões, mas o Porto, o Pinto Costa e o seu treinador Sérgio Conceição chegaram ao Estádio da Luz e deram um banho de bola. O que me surpreendeu foi o Benfica. Surpreendeu-me o Benfica, que mesmo com todo aqueles ruídos da grande maioria dos benfiquistas e que, no fundo, proliferam pelas televisões e pelos jornais, portanto, por exemplo, o jornal A Bola já não tem vergonha, os seus jornalistas, os seus responsáveis, portanto, são claramente benfiquistas, são claramente, portanto, não estão ali a fazer um jornalismo isento, pelo contrário. Portanto, apesar desse encher de cabeça a toda a gente de que realmente o Benfica era uma superpotência, e eu, filtrando tudo isso, reconhecia que o Benfica estava a jogar muito bem, estava a ser a melhor equipa do campeonato, e era impensável que levasse um banho de bola de qualquer equipa portuguesa como levou. Portanto, não foi o Porto que me surpreendeu, foi realmente o Benfica. Foi a inoperância dos seus jogadores, da grande maioria, se não todos. Foi a inoperância do treinador, que pouco fez para alterar o estado das coisas. Eu fui das primeiras vezes que vi o jogo pela Benfica TV, pela BTV, porque não tenho a BTV em casa, e como não estava em casa, aproveitei e tive a possibilidade de ver e vi. Portanto, aquela ensaboadela do cérebro às pessoas realmente é complicado, e o Benfica só perde por isso.
porque depois cria-se uma expectativa. O Benfica, um dia antes, ia ser campeão europeu. Agora já é um problema ganhar ao Inter. O Benfica ia fazer um passeio pelo campeonato, porque aconteceu o que aconteceu. Agora o perigoso é o Chaves. Quer dizer, isto nem pode ser o 8 nem o 80. E eu disse aqui também muitas vezes que mesmo o Benfica perdesse 2 ou 3 jogos era campeão na mesma, porque é a melhor equipa, está a jogar melhor. Eu reconheço que não foi o resultado. A exibição do Porto criou aqui alguma confusão nos benfiquistas, porque o Porto chegar à Luz e renhido ganhar, ok, o Benfica fez um bom jogo, mas perdeu porque o Porto foi melhor, ou porque teve a sorte do jogo. Não, o Benfica não jogou mesmo nada. O Benfica não fez uma jogada com princípio bem fim. O Benfica foi uma nulidade total, e é evidente que isso preocupa os benfiquistas, aqueles que gostam do Benfica e querem que o Benfica seja campeão, e que depois dá alguma alegria, algum sorriso amarelo a todos os outros que, vendo a forma como o Benfica é levado ao colo, e não estou a falar de arbitragens, porque deixei de falar de arbitragem aqui neste programa, estou a falar a forma como o Benfica é levado ao colo, os seus jogadores, e eu achei piada. E eu já elogiei aqui o jogador do Benfica, que era de Sport, o João Mário. Já elogiei aqui o João Mário, que estava a ser a melhor época do João Mário. E o João Mário estava no melhor momento de sempre. E eu achei piada um benfiquista, num escrito, num jornal, a falar do João Mário. O João Mário, quando é o João Mário normal, é uma nulidade, não faz um passo em condições, não recupera bolas, não defende, não ataca, é um autêntico jogador do pior que existe. Eu achei piada aquilo, porque os benfiquistas todos e a nação benfiquista, como dizia o Zé Pina, como é que ele dizia? Benfiquista. Não, ele dizia outra coisa, o vermelhão. Alcarnidão. Exatamente. Portanto, isto está tudo em alarme, e só uma vitória no Chaves e contundente vai acalmar as hostes benfiquistas. Ele usava o termo estado lampiânico. Exatamente. Portanto, porque o Benfica, já contra o Rio Ave, e como eu fiz uma promessa que não falava de arbitragem, já a semana passada não falei muito, já contra o Rio Ave, o Benfica foi um Deus nos acuda. Pronto, andou ali, conseguiu, com muitas situações que nós todos verificamos e acontece constantemente com o Benfica, e contra o Porto, para mim ainda foi pior, foi mais gritante. Levam um banho de bola, perdem bem, e tem todas as situações de arbitragem são todas contra o árbitro e a favor do Benfica. Mr. Shalom, qual é a sua visão deste jogo? Bem, eu ia começar por um ponto que falou aqui o Presidente Rodrigo Nunes, porque é verdade que o Benfica nesta altura era a única equipa que disputava esta partida refém de várias coisas, e até o próprio treinador, se formos uma análise, não é uma análise crítica, mas é a minha opinião e concordo e percebi onde é que quis chegar. O treinador, penso que estava um pouco preso por várias situações. Tem um jogo na próxima terça-feira que é o Inter de Milão. Estes jogadores e este esquema, porque no fundo o Roger Smith não é muito versátil naquilo que é o seu trabalho tático, mas é um treinador que sistematizou muito bem a equipa dentro dos seus princípios e tem potenciado ao máximo os seus jogadores, ao ponto de, na verdade, alguns jogadores fazerem épocas que ninguém imaginaria que fariam. A questão é que o Benfica, para mim, o Roger Smith não me parece que tenha sido duro de rins naquilo que é manobrar a equipa. Pensou nesses fatores todos, quer dizer, está ali um pouco refém daquilo que foi, aquilo que lhe deram. O fator Champions pode ter tido um peso maior do que qualquer... E o fator Champions, mas houve um fator ainda fundamental. Foi o Benfica, apesar de não ter mandado na partida desde o início, ter marcado o golo ainda por cima. Isso para mim acho que complicou muito. De qualquer maneira, entramos aqui sempre naquela discussão de quem é o mérito e quem é o demérito, não é? Tentaremos dar muito mérito ao Porto e muito demérito ao Benfica. A verdade é que o futebol é isto. Uma equipa joga muitas vezes aquilo que a outra deixa jogar. Mas eu acho que neste caso não foi o futebol, é isto, porque neste caso
O Porto foi mesmo superior, muito superior, extremamente superior. O que eu estava a tentar dizer é que o Porto... Isto não é futebol. Não, sim, porque o futebol era o Benfica a espaços criar perigo. O Benfica não criou uma jogada que perigasse a baliza do... Mas estamos perfeitamente... Deixa-me só pintar este cenário. Era ao contrário. Está o Porto com 10 pontos de avanço a tentar passar para 13, recebe o Benfica em casa. Estou a imaginar isto a acontecer. Mas isso já aconteceu há não, isto a acontecer o Porto a perder o jogo assim. Já aconteceu há algum tempo. A perder o jogo assim não me parece. Só para complementar o meu raciocínio, a ideia fundamental, na minha perspectiva, é que o Benfica, mesmo também a própria vantagem, provavelmente, e porque nós sabemos que o ADN e a cultura do Porto é única em Portugal. Não, isto é transversal aos treinadores, é transversal o jogador do Porto, o Porto em si tem uma cultura que é, na verdade, quer queiramos, quer não, é o único clube que, mesmo quando até nem tem jogadores ou quando está na modo baixo, consegue ter ali qualquer coisa que é muito própria. Mas não acha que estava-se a perder? Mas eu ia ao encontro da sua pergunta, colocando uma pergunta ainda com um sentido mais lato. Então porque é que o Porto nunca jogou sempre assim? O Porto só tem 10 pontos de diferença do Benfica porque não jogou sempre assim. Portanto, quando eu digo que isto é futebol, é tal dar uma tridimensão às coisas, quando as coisas têm meia dimensão. Isto é um jogo. E disse muito bem, nós estamos a cair num erro em que passamos do 8 para 80, do 80 para 8, com uma facilidade extraordinária. É de besta para bestial, falando grande português, com uma facilidade extraordinária. E nós estamos a ser intoxicados. E muitas das vezes, para o Benfica, é bom que, na verdade, acalme, é bom que tenha, na verdade, agora um trabalho psicológico, porque isto também, a seguir ao Braga, e tem razão também daquilo que tocou, no Rio Ave, no Estádio dos Arcos, não foi o Benfica também exuberante, que novamente vem reportar, até já agora, falando até naquilo que é a metodologia do treino, o Roger Schmidt tem sempre dado quase uma semana de férias em cada paragem, se calhar também poderemos dizer, até colocar em questão disso. E a seguir às paragens tem sempre maus resultados. Foi uma demonstração de que parece que já ganhámos, já somos campeões. Exato. Isso não pode acontecer. Não, mas já o tem feito até com menos diferenças de pontual, e a verdade é que o Benfica tem tido sempre prestações um pouco erróneas após a paragem. Mas não sente que a áurea em torno de Roger Schmidt neste momento é uma áurea de bastante efusiva? Não, é justificado. Se ele não tem áurea agora, quem é que vai ter? Quando é que vai ter? Por acaso, eu estou a dizer ou seja, poderá ofuscar às vezes algumas análises. Filipe, para não serem deturpadas as minhas palavras, eu penso que eu fiz-me entender, mas espero que não sejam deturpadas. Roger Smith está um trabalho extraordinário. Não há dúvida nenhuma. Ninguém pode basta analisar o Benfica dos últimos 4 anos. Não, mas até a nível nacional e a nível internacional. Não estamos aqui a falar de uma prestação nas Champions. Não é resultados. As pessoas às vezes olham para o resultado. Eu ainda há pouco dei o exemplo daquilo que é a minha análise. O resultado do Feirense em Moreira de Cónegos é muito bom. Eu disse aqui a semana passada. Olha, não ouvi, mas a prestação calhou. Portanto, isto é como tudo, não é? Mas há momentos assim, não é questão do o Porto, se jogasse sempre assim, não estava a 7 pontos de diferença do Benfica. Agora, o Benfica tem tido, e o Roger Smith tem tido um condão extraordinário. Vamos ver agora o futuro, vamos ver se há essa continuidade. As pessoas também vão percebendo como é que é a dinâmica do Benfica, como é que é a dinâmica do jogo. Tudo isso pode acontecer e ninguém também tem a habilidade de dizer que uma equipa tem que estar sempre ao mais alto nível. Agora, há uma almofada que o Benfica pode gerir. Para o bem do futebol português, também espero que essa almofada e essa gestão emocional seja rapidamente recuperada para o jogo de amanhã, não é? Contra o Inter de Milão. De qualquer maneira, acho que o Porto foi um merecido vencedor, principalmente que do ponto de vista coletivo foi extremamente coeso. Acho que os jogadores estiveram emocionalmente bem ligados ao jogo, do primeiro ao último minuto, mesmo com o revés de estar a perder aos 13 minutos. Portanto, isso é de louvar. Joel, também a tua análise ao jogo.
Já foi quase tudo falado, mas tem que dar os parabéns ao Porto pelo este título de ter ganho ao Benfica, mesmo estando a 7 pontos. Eu não percebi esta semana a loucura toda do Porto à volta deste jogo. Continua a 7 pontos. Quando estás a 10 pontos, ganhas o jogo, ficas a 7, que ainda é uma distância muito grande. Estás a mais de 2 jogos de distância de recuperar, e fazer ouvir Pinto da Costa a dizer que é o nosso salão de festas e que podia ter sido mais, só fiquei com pena não ter sido mais. O que ele disse é que foi ao balneário dar na cabeça aos jogadores por só ter ganho por 2-1. Mas eu acho uma parvoíce. Acho que e tu não podes. Tem que aproveitar o momento. Sim, mas isso é um grande problema do futebol. É a euforia. Eu só queria brincar isto. É que o Benfica, o Porto, não foi à Luz ganhar 2-1. Foi dar um banho de bola. E as coisas aconteceram, podia pender para o Benfica ou para o Porto ou ficar empatado. Não. O Porto, que não estava a jogar grande coisa, o Benfica, que tinha toda a gente, os entendidos todos da bola, o Benfica ia ser, se não fosse campeão europeu, tinha equipa para ser campeão europeu. Que a mim faz-me alguma confusão isso. Eu concordo com o que estás a dizer. Deus queira que sim. E o Benfica foi inexistente. É verdade. E o Benfica não existiu no jogo contra o Porto. O Porto deu um banho. Mas eu concordo totalmente com isso. O presidente do Porto e o treinador lá no meio do campo a fazer aquilo. Faz parte. Mas eu acho euforia ainda por cima, quando tu sabes o lado B, que é tu sabes que se por acaso não tivesse ganho, se calhar ninguém via o Sérgio Conceição na conferência de imprensa, se calhar havia ali problemas. Portanto, isto. E se calhar a discussão Pinto Costa Sérgio Conceição já vinha à outra vez. Mas agora não, já são os melhores amigos do futebol. O grande problema do futebol é a euforia. É sempre, ganhas um jogo. Achas que és o maior, muito mais do que devia ser, e quando perdes o jogo. Mas o Rodrigo, sempre a bater nisto, não foi o caso. Mas uma vitória aquele jogo não foi isso que aconteceu. Naquele jogo, pôs o Benfica, foi um banho do Benfica. O Joca começou a falar do Santa Clara. O Santa Clara não jogava tão pouco. E eu entendo isso. Mas é um jogo. Não deixa de ser um jogo. O Sporting ganhou 7-1 ao Benfica e fez o campeonato. E perdeu o campeonato. E o Benfica ganhou. E o Benfica vai ganhar o campeonato. Mas isso já está decidido. Já está decidido. O Benfica vai ganhar o campeonato. Mas essa euforia não é boa. Tu ganhas, és o maior, e depois da manhã já perde. É que o Porto está sujeito agora a empatar o jogo seguinte. Santa Clara e vem o Benfica até agora. Euforia maior é o treinador dar uma semana de descanso aos seus jogadores. Isso é que é euforia. Eu entendo isso. Eu entendo tudo isso. E depois tu vês o jogo. É a terceira vez que eu faço. Tu vês o jogo do Benfica e tu vês o jogo do Benfica Porto, e há aqui claramente uma equipa que se preparou. Eu adorava poder ter acompanhado a semana de treinos do Porto. A forma como o Sérgio Conceição motivou aqueles jogadores, os próprios exercícios, os treinos, a forma como comunicava, como preparou o jogo, porque tu vês que o Benfica foi engolido taticamente. Os jogadores que fazem a diferença estavam completamente bloqueados. A diferença estava nas balizas. Mas estavam completamente bloqueados. O Benfica não conseguia jogar porque não conseguia. Os jogadores levantavam a cabeça e não tinham opções. O João Mário não conseguia jogar. O Rafa não conseguia furar. Os jogadores que fazem a diferença estavam completamente bloqueados, e o Porto, a partir daí, fez o jogo que quis, jogou à bola, e depois, quando percebeu que o ambiente estava favorável, então aí é que exatamente, aquilo acelera e está tudo a correr bem. Mas depois falha golos incríveis. Se me permitem só abrir aqui um parênteses para dar a minha opinião, porque eu fico com elas entaladas e depois tenho que as dizer. Há 15 dias atrás era toda a gente a reclamar, mesmo em estrutura do Porto, que não tinha jogadores, que eram fracos os jogadores. O próprio treinador. E agora diga-me uma coisa, é por isso que eu digo que a intoxicação é preciso equilíbrio, e ninguém se lembra disso, que não houve neste jogo, agora os jogadores foram extraordinários, são grandes campeões, mas isto, desculpem lá, mas isto é para enganar quem? Sim, também temos que perceber que o investimento é um diferencial de 20 milhões apenas. Há 2 meses atrás dizer uma coisa e depois 2 meses à frente dizer uma outra coisa. Como você disse bem, o Porto usa, porque o Porto, esta filosofia, esta forma de estar no futebol do Porto é única. Se calhar, e eles disseram isso tudo, e tudo o que disse é verdade. Só que depois, a culpa não é deles, a culpa é da imprensa. Mas isso é verdade. E depois junta ao grupo e diz: nós temos lá fora quem nos quer mal. E então vamos agora, isto é uma forma de. Mas para terminar, há uma coisa que eu acho que
se deve também dar ênfase. O Roger Smith cumprimentou o Sérgio Conceição e disse que o Porto foi um justo vencedor e que no futebol há reconhecer quando os outros. Mas opa, desculpa lá, eu vou falar o programa hoje todo sobre isto. Mas o que é que o treinador do Benfica ou de qualquer outra equipa do mundo tinha que fazer depois de levar o banho daqueles? Era o que faltava. Quer que comece por onde? Era o que faltava. Quer que comece por onde? Era o que faltava. Mas quer que comece por onde? Nunca aconteceu uma coisa destas no futebol português. Não, nunca aconteceu. Não? Não, só aconteceu no 7-1 do Benfica, no Sporting Benfica. O Jorge Jesus disse foi o árbitro 5-0 do Dragão. Nunca aconteceu. Foi o árbitro que na minha opinião, nunca aconteceu uma diferença tão grande contra o Casa Pia, o Porto. É tão evidente a vitória. O Porto não joga nada e o Sérgio Conceição veio se queixar da arbitragem. Por exemplo. Quando é que o Porto, para já o Porto, que eu conheço, sim, nunca teve uma diferença exibicional entre o Porto e o adversário, independentemente de ter ganho ou ter perdido. Portanto, o Sérgio Conceição nunca teve numa situação destas. Nem o Sérgio Conceição, nem nenhum treinador português. E com caraças. Nossa. Ou tu, eu não vi o jogo. Vi o mesmo jogo, foi uma superioridade inequívoca. E com o árbitro a roubar o Porto a torto e a direito. É verdade. Oi, o árbitro roubou o Porto a torto e a direito. E o Porto ganhou por 2-1. Teve pelo menos lá mais 2. Podia claramente marcar tranquilamente, portanto, no mínimo continua a ser um jogo. Portanto, eu queria ver se amanhã o Porto jogasse contra o Benfica e esse jogo era igual. Era o que faltava ao treinador do Benfica, ou o treinador do Porto, ou o treinador do Sport, ou qualquer treinador chegar ao fim e dizer que não mereceu. O Benfica não bebeu água. Até a saída do Eustáquio, no Dragão, o Benfica não bebeu água. Eu acho que há aqui um problema. Mas aí vais pôr em causa a competência também dos jogadores. O Eustáquio não esteve bem, é bem expulso. Não, calma com isso. A diferença começa em primeiro lugar, que é no Dragão o Vlaco Dimos é o homem de jogo. Aqui o Vlaco Dimos foi só um jogador normal. Acho que o Porto vai acabar. O Porto não vai ser campeão e vai se agarrar ao. Mas nós não vou agarrar a nada. É uma vitória moral. É uma vitória moral. Mas que o Sporting teve 20 anos de vitórias morais e a malta falava que o Sporting não se pode agarrar a isso. E olha o Porto agora. Pronto, mas posso olhar para o jogo que vimos esta semana? Olha, tu quiseres. Podemos falar sobre isso? Não, pronto. Então o que eu estava a comparar era, no jogo do Dragão, o Vlaco Dimos é o homem do jogo, porque salva o Benfica até à expulsão, estar a perder. Desta vez o Vlaco Dimos foi só um jogador normal. Foi o Vlaco Dimos normal dele. Assim tem lá duas mas são as normais, porque o Vlaco Dimos do Dragão tinha ido buscar pelo menos o gol do Uribe ao canto. Que ele foi buscar tudo. É quase bem metido. Que ele vai buscar. Não, mas é bem metido e tem dois jogadores. O Vlaco Dimos fica preso. Quem é que vai rematar? O Diogo Costa há um bocado dizia que a vitória do Porto começa no Diogo Costa cá atrás. O Diogo Costa foi fundamental para a saída do jogo do Porto, porque a bola corria sempre por ele. O Diogo Costa encontrava sempre mais uma. Era sempre o mais um. O Porto nunca saía a 2, saía sempre a 3 por trás. E o Diogo Costa, como lança bem longo, encontrou várias vezes o jogador do Porto, que depois fazia passar as linhas de pressão do Benfica e o Benfica ficava em contrapé e que eu acho que foi fundamental. O Benfica não criou antídotos táticos, nomeadamente a análise do treinador, porque o Benfica não quis alterar, porque o Roger Smith ficou refém de vamos manter o mesmo figurino, que eu não posso depois mudar para terça-feira a mesma coisa. E o Porto tem ganho, e porque senão, se o Benfica precisasse, não acredito, e eu que estava a ver o jogo, e que não sou um treinador de especial, e eu que estava a ver o jogo, eu percebia que o Benfica não podia continuar a sair daquela maneira. E no Dragão, Roger Schmidt ao intervalo muda, faz 3 substituições. No Dragão que não estava confortável, que já era preciso, mexeu. E que não tinha aquele laço. Mas ele no Dragão tira 3 jogadores que os têm amarelados. Sim, mas porque precisa de mexer. Mas o Benfica não foi uma alteração tática. Não, enquanto aquilo que eu estava a dizer. Não é uma alteração tática. Quando tens um jogador amarelado e precisas de fazer alteração, é alteração tática. Na minha perspectiva, houve aqui, na verdade, algo que fez porque o Porto, eu vou dizer, 2 pontos fundamentais. O Diogo Costa rodou por trás porque o Benfica não foi pressionado como tem sido até aqui. Sim. Quantas vezes os guarda-redes têm que às vezes deitar a bola para fora que o Benfica consegue pressionar no último terço? Ao contrário, ao invés,
o Porto conseguiu sempre pressionar a primeira bola de saída, a primeira fase de construção do Benfica. O Benfica foi lento e o Porto foi andando. E recuperavas ali umas atrás das outras. O Benfica jogou, se quisermos, com alguma sobranceria, com alguma expectativa. Isto vai correr bem. E aquele gol aos 13 minutos ainda mais veio reforçar essa ideia. Porque se não marcam um gol aos 13 minutos... Um bocadinho como ao Porto com o Gil Vicente. Sim. O mesmo espírito do Porto contra o Gil Vicente, que estava convencido que a qualquer momento matava o jogo e ganhava o jogo, mesmo a jogar com o 9. O Casa Pia. Não, mas o Porto foi a única equipa que quis ganhar o jogo. Desculpa lá, eu continuo a... O Porto foi a única equipa que quis ganhar o jogo, que entrou na luz. O Porto Gil Vicente, vamos lá, até é normal o Porto ter essa sobranceria. O Benfica-Porto é que já não. O Benfica, mas o que eu acho que o Missa já está a dizer é que neste momento há aura em torno do Benfica, e como há um jogo contra o Inter, que nesta altura nós estamos a 10 isto não estou aqui para analisar, mas nós estamos a 10 do Porto, nós mais cedo ou mais tarde empatamos ou ganhamos o jogo, e o que vamos focar-nos é contra o Inter, nós temos que ganhar o Benfica, o projeto europeu contra o Porto, que é um grande, dizer assim, tu vais sair que não estás a jogar nada, tu vais sair que não vais estar a jogar nada, mas depois tem que o gerir para terça-feira. Exatamente. O Mr. Jalou está a dizer, e para toda a gente entender, e eu entendi rápido e não tinha pensado nisso, ou o que ele está a dizer é verdade, e eu acredito que sim, porque é normal que seja assim para gerir bem o grupo, que é, não vou mexer, olha, vamos perder, mas eu não vou. Exatamente. Ou, se não foi isso, tenho muitas dúvidas da sua qualidade como treinador. Se ele não geriu por incapacidade, se ele não mudou, porque, não seria para ver, estava perdido, começa a ter dúvidas da sua capacidade, que é aquilo que os benfiquistas agora pensam. Mas acredito que seja, ou que tenha sido, por aquilo que o... Não há dúvida, o Benfica chega a esta fase, chegou ao jogo do Porto, 10 pontos à frente, porque o Benfica de facto conseguiu pôr, o Roger Schmidt conseguiu pôr aquela equipa a jogar muito bem a futebol, mérito, de uma forma impositiva, a jogar muito bem. Agora, o Porto conseguiu olhar para a forma de jogar do Benfica, e o Benfica não fez isso, olhar para a forma de jogar do Benfica e disse, olha, o Benfica joga assim, assado, precisa disto, e nós com a nossa capacidade, que é uma coisa que, por exemplo, as outras equipas do campeonato não conseguem fazer porque não têm qualidade para isso, o Porto consegue. Com este jogador, depois com aquele espírito, com aquela injeção de confiança e noção tática do Sérgio Conceição, anular aqui, e o jogo foi todo do Porto. Isto é muito fácil. Quanto aos pontos que o Benfica fez nos 4 primeiros. É isso. Agora consegue impor. Perde com o Braga, ainda vai jogar com o Braga e com o Sporting. Está bem, mas em 4 jogos perde com o Braga, empata com o Sporting e só ganha o Porto no... o campeonato é regularidade. É isso. Eu estou a dizer isso. Agora, mas isto é por causa do que o Joel dizia. Agora para o campeonato. Porque o Porto levou 3 do Rio Ave, perdeu contra o Gil Vicente. Mas eu vou poder acabar de falar desta vez ou não? Pronto. Mas podes falar sempre que quiseres. Eu interrompo toda a gente. Eu não posso dizer, cada vez que eu falo, estás-me a dizer que eu só te dou 30 segundos. Desculpa ter que dizer isto também. Então pronto. Com todo respeito, sabes que gosto muito de ti, e até sabes que não tenho clube, mas tendo clube até é próximo de ti. Agora, não posso também, cada vez que eu falo, tu dizes, não, eu quero falar e mandar calar os outros. Desculpa, Joca, ter que dizer isto. Foi um desabafo e tinha mesmo que o dizer. Força, desculpa. Não, está tudo dito. Voltando ao que eu estava a dizer, o Benfica consegue impor-se de uma forma muito boa e muito superior ao longo de toda a temporada, por isso é que ele depois atropela os Passos Ferreiras da vida e tal, e a verdade é que, como o jogo estava a dizer, nos primeiros 4, 5, a coisa não funciona. Por exemplo, apanhas uma equipa, se a equipa conseguir ser mais organizada, como é o caso do Rio Ave na semana passada, o Benfica tem dificuldades. Agora, o Porto, porque é uma equipa muito superior ao Rio Ave, consegue chegar à luz, e também a verdade é que o Porto só tem agora a final da Taça de Portugal, porque duvido que e tenho o medo de perder o segundo lugar, porque duvido que dentro do balneário se fale do primeiro. Claro que vai sempre falar, mas nem os jogadores acreditam que chegar a abril e estás a 7 pontos, a coisa acontece. Portanto, o Porto, até o final da época, tem 2 jogos. Tem o jogo do Benfica, para limpar a alma. O próximo jogo do Benfica é em Chaves. Caso o Benfica escorregue em Chaves, e escorregar pode ser um empate. Ainda faltando jogar contra Braga ou contra Sporting, não poderá estar na cabeça dos jogadores de Porto. Se o Benfica não ganhar em Chaves, sim. E é preciso que o Porto ganhe os jogos todos até ao fim também. Mas estou a falar daquilo que tu falavas do balneário do Porto. Se o Benfica não ganhar em Chaves, o Porto vai alimentar a esperança de conseguir enquanto não perder nenhum ponto. É verdade. Olha, o Sporting também até à semana passada também achava que ainda podia ir ao segundo lugar. E mas depois... és um gajo muito...
Otimista. Sim, eu sou otimista. E o Porto ganha ao Benfica e já parece que foram campeões. Mas entrando no calendário dos SES, então temos muitos SES. Claro que sim. Mas o próprio treinador do Sporting, a mentalidade, a mensagem que passa mesmo, e acredito que possa passar lá dentro, tendo em conta que também possa ser muito difícil, é a tentativa de chegada ao segundo lugar. Claro, mas isso aí também é a mensagem que vais depois ter de empatares a semana passada, isto já se começa a esfumar. Sim, mas é sempre a mentalidade que ainda é possível. Mas é muito longe. É muito longe para o Porto, por exemplo, ainda é muito longe, porque o Benfica ainda por cima vai querer dar. Está bem que agora vai andar aqui com os jogos europeus, pode facilitar alguma coisa, pode haver aqui alguma dúvida. Mas o Sporting acredita para o Porto, são 7 pontos, o Porto pode acreditar para o Benfica que são 7. Sim, mas nós acreditamos, mas lá está. O Rodrigo futebol, não acredita. O futebol tem uma crónica. O Sporting acredita. Eu já não acreditava antes. O futebol sofre de uma crónica falta de memória. E é sempre isto. É o que o Rodrigo estava a dizer. A semana passada o Benfica ganhou a Liga dos Campeões, esta semana já não sabe se vai ser campeão. Isto vai ser sempre assim, e para a semana já vamos estar aqui a dizer coisas completamente diferentes, porque entretanto já houve mais um outro resultado. Isto já muda tudo. Mais que o jogo dos Chaves, eu até acho que o do Inter. Sim, pode mexer. Claro que sim. Vamos ver, isto foi. Mas a vitória ou a derrota? Penso que se ganharem ao Inter de Milão e se perderem Chaves, sim, pode acontecer. Mas Chaves é o mais importante. Acho que é menos plausível. O jogo do Inter é importante porque andou-se durante um tempo a achar que o Benfica este ano vai ser campeão europeu. E começou-se a pôr isto não como uma hipótese, quase como uma certeza. E nós sabemos todos, que as equipas portuguesas só serão eventualmente campeões da Europa ou chegarão a uma final quando correr tudo muito bem e quando os melhores foram ficando por caminho. Completamente. Não vale e chegou-se a uma altura que era normal as pessoas, se calhar até era bonito e ficava-lhes bem dizer o Benfica tem todas as condições. Mas não tem condições este ano, na sua opinião? O Benfica tem bastantes dificuldades em chegar à final, quanto mais a vencê-la. O Porto mereceu perder com o Inter? O Porto não mereceu perder com o Inter. Então o Benfica não parece capaz de passar o Inter? O Benfica parece-me capaz de passar o Inter, mas tem que correr tudo muito bem ao Benfica e para agora passar. Uma segunda questão, que é numa meia final, caso o Benfica passe o Inter, Milan ou Nápoles não são equipas que numa dinâmica de vitória poderão ser, pelo menos ao nível do Benfica? Se vamos começar com isto é análise. Vamos a fazer análise. O Nápoles está a fazer um campeonato muito mais interessante que o Benfica. E é em Itália. Mas estamos a falar agora, lá San Milan. Estou a pegar as palavras do Rodrigo. O Feirense pode estar em 7º lugar, mas só não Feirense impõe respeito se for jogar contra o Nápoles e o Milan não impõem respeito. Claro, sim, é o que estou a dizer. O Milan, se for pelo respeito, ganha o Benfica. O Inter, se for pelo respeito, ganha o Benfica, se for pelas camisolas. E o Nápoles? Porque nós agora, o Benfica mantinha respeito na Europa, deve estar a fazer agora 60 anos. Está a fazer 60 anos em que o Benfica era o Inter e o Milan de agora. Está a fazer 60 anos. É que nós estamos a pôr as coisas de uma forma. Em 1960 e tal, o Benfica realmente tinha respeito na Europa. Então na sua opinião, também a eliminatória do Sporting já é uma eliminatória perdida, já podem, nem sequer precisam de ir a jogo. Não estou a dizer isso, mas não, diga a mesma coisa em relação ao... Eu não estou a dizer que o Benfica já perdeu, nem estou a dizer que o Sport já perdeu, estou a dizer, a responder em termos de qualidade das equipas europeias em relação às equipas portuguesas. O Benfica será na Europa o Rio Ave de Portugal, na Europa, será na Europa o Rio Ave. Ora, o Rio Ave às vezes ganha o Benfica. O Rio Ave às vezes ganha o Porto. Agora, em condições normais, perde sempre. Portanto, e o Benfica será o Rio Ave. O Sport na Liga Europa será o Chaves. Portanto, é isso que nós temos que analisar. Agora, o Chaves pode ganhar, como ganhou, vai ganhar ao Alvalade. Portanto, e o Sport pode ganhar à Juventus, pois pode. Mas até pode lá ganhar 1-0 e depois pode perder 3 aqui em Alvalade. Portanto, o normal era isto. O anormal é o Sporting chegar à final e o Benfica chegar à final. Isso é que é o anormal da coisa. E acontece. Mas o Benfica aconteceu em 70 e não sei quantos, ou 80 e não sei quantos, foi lá 2 vezes seguidas. Mas ganhar faz 60 anos. E o Porto também foi 2 vezes. Mas a análise que o Missa já está a colocar em cima da mesa é a importância deste jogo frente ao Inter na restante época do na minha opinião é uma acho que não é bem gerido pela parte do Benfica, quer do treinador, quer do presidente,
que o mau resultado com o Inter vá pôr em causa o campeonato nacional. Ou vá pôr em causa mas na ambição dos jogadores. Mas o problema é que veio com a derrota do Porto. Exatamente. Por isso é que é o jogo consecutivo. E depois perdes ou empatas contra o Inter. O que foi normal foi levar um banho de bola. Chegas ao jogo dos Chaves a arder. O normal é perder com o Inter. É diferente do estado anímico. Sim, por outro lado, se ganha o Inter, chega ao jogo dos Chaves, com uma moral. Ao nível do patamar da Champions, esqueces tudo, já esqueces a derrota do das Porto. clivagens que possam haver em termos de potencial de uma de outra equipa. Não facilita a chave? Quando chega a este nível, tudo pode acontecer. Mas como é que a equipa encara? O Ajax, por exemplo, há muitos como é que a equipa encara? Vai depender do resultado. Nós estamos Estou a de dizer que acordo. facilita. Vai depender do resultado. O que eu quero dizer é que o Benfica está na Liga, Chega sem medo, na Liga também. dos Campeões, nesta altura, como estava há uma semana atrás. Não mudou. Sem dúvida alguma. Se tem hipótese de ganhar o Inter, antes tem hipótese de ganhar o Inter agora. Porque o Inter não melhorou. E o problema Benfica é não a gestão piorou. das expectativas. Espero pelo menos para a Europa que o Benfica não tenha piorado. Agora, eu acho que é muito mais prejudicial para o Benfica, para a carreira do resto que falta do Benfica, perder em Chaves do que perder com o Inter. Na minha opinião, se perder com o Inter e ganhar em Chaves, o Benfica será campeão, como toda a gente espera e vai ser. Perdeu com o Inter. Tinha 10% de hipóteses de chegar à final. É a minha opinião. Mas também nós temos 10% de probabilidade dos Chaves ganhar ao Benfica, que também pode também dar o caso disso. A verdade é que, na minha perspectiva, esses 10% aumentam. Claro, isso eu concordo. Concordo perfeitamente. Ao passo que continua naquela se o Benfica perder com o Inter, vai a Chaves, aquela cabeça toda. Tem que haver um bom trabalho do treinador e do presidente. Um último sublinhar, que é para mudarmos ainda para a dupla jornada de Sporting. Não sei se queres complementar. É para ti. João. Eu estou um bocado rouco ainda da Semana Santa. Tendo em conta a jornada do jogo que aconteceu, barra jornada. Não, eu tenho algumas coisas, porque, pronto, tendo em conta aquilo que aconteceu no fim de semana, o Porto foi o justo vencedor, jogou melhor do que o Benfica, mereceu ganhar, até aí não há qualquer tipo de dúvidas. Agora, e a mim custa-me um bocado até ouvir o presidente Rodrigo Nunes a dizer isto, porque é uma pessoa que, na minha opinião, percebe de futebol e pôr as coisas neste patamar, que é arrastar completamente uma equipa portuguesa, que neste caso é o Benfica, para baixo, e dizer que tem 10% de hipótese de ganhar ao Inter, tendo em conta tudo aquilo que é o futebol neste momento, tendo em conta que o Inter, desde o jogo com o Porto, vem de 3 ou 4 resultados péssimos, tendo em conta que, e referiu o Nápoles vem de 2 derrotas e uma vitória, uma das derrotas com o AC Milan por 4-0 em casa. Com o AC Milan em casa, mas temos que perceber que o AC Milan é o próximo adversário do Nápoles, também na Champions. Então, tendo em conta que o Nápoles também é o tal favorito a vencer a Série A, e tendo agora a competição europeia, se formos a ver, então quer dizer, o AC Milan deu agora 4, então também o Nápoles agora vai tremer no jogo de competição europeia, que tenho a certeza absoluta que não, e acho que o Nápoles vai passar porque tem condições para isso. Mas agora o Inter também não ia tremer contra o Inter. Eu não disse que o Benfica ia tremer contra o Inter por ter perdido com o Porto. Eu não disse nada disso. Não, mas conhece o plantel do Inter. Conhece o plantel do Milão. Conhece o plantel do Nápoles. Conhece o plantel do Benfica. Pronto, está tudo dito. Está tudo dito. Não vale a pena analisar. Está a pôr o plantel do Inter totalmente superior ao plantel do Benfica. Que na minha opinião não é verdade. O que eu quis dizer em relação ao que o Mister estava a falar era qual era a importância dos dois jogos, ou qual era é muito mais importante o jogo do Inter. Qual era o jogo mais importante? Eu vou-te fazer uma pergunta a um benfiquista. Sim. Imagina, isto é coisa de teórico, imagina que o Benfica vai ganhar um jogo e vai perder outro. Qual é que tu queres que o Benfica ganhe destes dois e que perca? Quero que o Benfica ganhe contra o Inter e perca contra os Chaves. Ok. Para terminar então, João. Pronto. E aliás, até preferia que a primeira eliminatória da Champions fosse em Itália do que fosse em Portugal. Mas isso não é. Eu fiz-te uma pergunta, não, mas foi por acaso que eu fiz esta pergunta. E há muitos eu vou aguardar pelos resultados.
E se realmente o que acontecer é aquilo que tu estás a desejar, que é o Benfica ganhar ao Inter e perder com o Chaves, foi duas coisas assim, nós lá para maio vamos falar. Certíssimo. Ele não está cá, ele está na Alemanha. Mas vamos falar e vai. Vai ser o Polidor. O Benfica vai ser o Polidor. É um outro. Então diga-me uma coisa. Ouviste falar no Polidor? Não temos tempo. Tendo em conta a orçamentação de plantel, que era aquilo que se estava a referir, então o Sporting contra o Arsenal foi um feito que acontece uma vez em 1000 anos. 1000 anos não digo, porque não tem que ser, tempo. Tem que ser. Não tem muito tempo. Porque a diferença orçamental. Mas acontece, em 30 anos acontece uma vez. Joca, boa uma pincelada. Deixa-me medir bem as palavras. Foi um roubo de igreja. Agora já falamos da tática e tal, e não sei o quê, e que não contou para nada, porque foi só um jogo que nos permitiu não perder o segundo lugar. Estou completamente de acordo contigo. Não embandeira em arco por ganhar este Benfica. Continuo a achar que este Benfica, contra os grandes, que têm qualidade para, percebendo como eles jogam, bater-se de frente, é pouco eficaz. É pouco eficaz nos jogos a sério. Agora, depois contra os pequenos, depois nota-se. Sobressai notas e tem sido muitas vezes competente e quando não joga o Austernas, joga o Bausternas. Contra o Rio Ave não estava a ser competente, foi o penaltizinho que ninguém marca a favor do Benfica. Contra o Benfica não se marca. Não há esta época penaltis contra o Benfica. Era campeão na mesma. Continuo a achar que o Benfica seria campeão na mesma sem estas ajudas todas dos árbitros, porque de facto está a jogar bem, mas este foi um roubo, porque eles podem dizer que o António Silva toca primeiro na bola. Aquela entrada aos 4 minutos sobre o Taremi do António Silva e do Otamendi é que são os dois e atropelam-no. Depois, o golo anulado, que o VAR não pode fazer nada porque o Artur Soares Dias apitou. Eu sei que isto é Benfica TV, mas eu não vi nenhum lance em que se mostrasse o Vlaco Dimos com a bola na mão. A partir daí não há proteção ao guarda-redes. A partir daí foram 2 jogadores que saltaram a uma bola. A partir daí não havia motivos. Agora, se calhar se eu tivesse o lance, olha, está aqui ele com a bola na mão e tal, eu até mudava de opinião. Não vou falar nos 6 centímetros, porque o ano passado o Porto teve um golo, o Benfica teve um golo anulado por 1 centímetro, eu disse, é as linhas. No terceiro, quando o Porto podia marcar o terceiro golo, o Taremi passa a bola ao Zaidu por querer ver se ele marcava outro golo, era giro. O Otamendi dá uma troçada que é claramente penalti. O árbitro não vê, mas o VAR tem a obrigação de ver. Quem é o VAR? E o Otamendi foi maldoso, que ele podia ter dobrado a perna e não magoava ninguém e manter a perna esticada. É mais do mesmo. Foi um roubo de igreja. Isto podia ter sido 3 ou 4 fácil. 3 ou 4 fácil, mais o Albuquerque que estava aqui sempre com a história do Domingo de Ramos, nem o Ramos marcou um gol, teve o Diogo Costa com as costas. Porque essa bola foi ao posto. Eu concordo contigo. Eu só não concordo contigo quando dizes que as equipas pequenas, porque é o mesmo Benfica que faz 2 grandes jogos contra o PSG e contra a Juventus. Ok, está bem, mas certo, o PSG, na Europa o Benfica é outra coisa. Na Europa o Benfica tem sido outra coisa. Teve azar no sorteio, no primeiro, e a seguir tem tido a sorte toda do lado dele. Nos sorteios, na altura em que apanha os adversários, porque eu acho que o Benfica apanha o PSG nas eliminatórias. A história não é a mesma, mas isto é um se. O Benfica a nível europeu está com uma carreira impecável, nada a dizer. Mas em Portugal o Benfica, quando não são as equipas grandes, e já por várias vezes podia ter perdido pontos e levou aquele toque. Mas o Porto é por culpa própria, porque se não perdesse com o Rio Ave, se não perdesse com tudo bem, o Benfica iria ser campeão. O Porto teve ali momentos de época de eclipse que justifica se perde, chegar a esta altura assim. Não, porque chegaria mais perto se em Guimarães, por exemplo, se marcasse aquele penalti, que eu digo que o campeonato já está entregue desde Guimarães, e o Benfica tinha perdido 3 pontos e não 2, e pronto, por aí fora. Para fechar? Foi um roubo, não percebo, é só isso. Está tudo contado então quanto ao jogo do Benfica e do Porto. Temos 30 segundos para esta dupla jornada de Sporting, mas compensaremos certamente na próxima semana. Gil Vicente 0, Sporting 0, Casa Pia 3, Sporting 4. Joel, uma semana com o Sporting perclitante. Como é que vês o Sporting neste momento e estes resultados? O jogo do Sporting contra o Gil Vicente ditou quase o
a perda do segundo lugar, que ainda se acreditava, porque o Porto ainda ia jogar contra o Benfica, ainda podia ser possível. Neste momento já não, e mesmo o próprio Braga não desarma, e aquele empate contra o Gil Vicente. Eu nunca vi o Amorim de 3 anos e tal no Sporting, ou 4, nunca vi o Amorim daquela maneira. Estava genuinamente chateado por não ter conseguido materializar em golo. O Sporting continua a criar, porque tem um modelo de jogo para jogar, continua sempre a criar ocasiões, entra por fora, vai por dentro. Há ali momentos em que o Sporting depois cruza demasiado e não tem aquele homem-golo para recuperar essas bolas. Ou seja, muitas vezes o Sporting é feito para jogar por dentro, no interior, e depois exterioriza e raramente causa perigo, mas fez mais do que suficiente para ter ganho ao Gil Vicente. Não ganhou, é daqueles jogos que o Sporting fica a bica. Muitas vezes aconteceu esta época do Sporting estar muito perto e ganhar e criar ocasiões suficientes para marcar golo, e umas atrás das outras, e foi o jogo com mais foras de jogo também. Quando isto acontece, há também fruto de uma organização defensiva e do controle da linha defensiva do adversário. Mas, por exemplo, o golo em que o Chermiti está no meio campo com uma perna para trás, há aqui uma infelicidade aqui, uma infelicidade acolá. Depois marcas, achas, sai-te a pressão, mas depois afinal fora de jogo volta à pressão, marcas novamente, volta à pressão. Psicologicamente é lixado, não é? E tu dizes, já não chega a marcar, temos que marcar legal. E isto. Temos marcar, e o vídeo não tem de estar 4 minutos e 32 à procura da falha. E os lances vão e depois vêm de fantasmas dos jogos anteriores, em que tu criaste e aproveitaste e apareceste e a coisa não resultou. Este jogo já foi completamente diferente, porque este último jogo, o jogo de ontem, porque enquanto que no Gil Vicente tinhas o Amorim a dizer, defensivamente irrepreensíveis, não sofremos, agora temos é que melhorar a parte ofensiva, e o Sporting melhora muito a parte ofensiva, e atrás foi um descalabro, principalmente o terceiro gol do Casa Pia, que uma equipa grande não pode sofrer um gol daqueles, e está toda a gente a dormir, e marcas uma bola rápida e ficas numa situação de grande superioridade numérica. Não pode acontecer, obriga o Sporting sempre a ir atrás do prejuízo. Quando o Sporting tem o jogo resolvido, no sentido em que marca um gol aos 17 segundos, marca um gol a abrir a segunda parte, ou seja, tens tudo a teu favor, e mesmo assim não tens a maturidade de resolver o jogo. Ainda valente um treinador que mexe dos 3 elementos defensivos, mexe em 2 logo ao intervalo. Muitas vezes, está bem que o Sporting não estava a defender bem, mas há certas zonas onde é complicado mexer, e mexer nos centrais é complicado, porque podes romper a dinâmica da equipa, até porque o Sporting também precisa muito dos centrais para a forma como ataca. Mexe, curiosamente, no momento em que passa o Pote para a frente, apesar de Pote estar a jogar muito bem na primeira parte no meio campo, passa o Pote para a frente, marca logo um gol, mostrando que o Pote precisa de jogar ali. Mas acho que foi merecidíssimo. Se o Sporting por alguma razão empata o jogo de ontem, era um descalabro, era completamente imerecido, na minha opinião. Mas o Sporting, pronto, vai ser uma equipa, vai terminar o campeonato. Vamos dizer que o Sporting criou N ocasiões, mesmo comparando com épocas anteriores. Acho que foi a época em que o Sporting criou mais ocasiões, proporcionou mais jogo ofensivo. Acho que até já há estatísticas que provam exatamente isso, que o Sporting cria mais situações de marcar do que em qualquer outro ano, até no ano em que o Sporting foi campeão. Aliás, no ano em que o Sporting foi campeão, das épocas todas do Amorim, tirando a metade da época que ele fez antes, foi a época que criou menos situações, aliás, que criou mais situações. Aliás, na época que foi campeão, foi a época que criou menos situações de golo e foi campeão. O Sporting está a fazer um caminho interessante, mas claudicou em vários jogos, não conseguiu marcar, e contra o Gil Vicente tivemos um exemplo da época que foi o Sporting este ano, que nos coloca infelizmente em 4º lugar, mesmo toda a gente olha para o Sporting e sabe que o Sporting não devia estar ali. Rodrigo Nunes? Tu devia estar aonde? A verdade é que o Sporting tem um futebol acima daquele 4º lugar. O próprio Braga, não é felicidade, tem o engenho também de marcar muitos golos. Não queria tanto e marca muitos golos. O Sporting só poderia eventualmente, o seu futebol
não merecer estar em quarto lugar se o terceiro estivesse a 1 ponto, o segundo a 2 e o primeiro a 4. Então, um está a 16, ou a quantos? Está o Benfica. Em relação ao Sporting. Está mais a 9 ou a 7 para outro e mais. O Sporting, como eu disse aqui a semana passada, antes destes 2 jogos, o Sporting joga bem, mas a mim não me ilude. Não me satisfaz. Cantas bem, mas não me alegras, é isso. E ouvir o Joca a falar, um ilustre. Ele é o João. O Joel a falar, um ilustre sportinguista, ainda te ia ofender. Não, chamar-me sportinguista não é. Chama um bocadinho mais futebol que isso, mas não insulta. Pronto, estava ali a falar sobre o Sporting, porque nunca vi o treinador tão chateado como ao fim de 3 anos e meio. Se os jogadores não fazem o que o treinador quer, o defeito não é dos jogadores. O defeito não é dos jogadores. O defeito é do treinador. Mas os jogadores fazem o que o treinador quer. Mas os jogadores fizeram o que o treinador queria. Pronto, agora, no momento em que tens de finalizar e tens que respirar um bocadinho. Eu disse a semana passada, antes do jogo, com o Gil Vicente e agora com o Casa Pia, de que, ao contrário do que muito nós falávamos aqui, eu dizia sempre que o Sport precisava se reforçar atrás e não à frente. O Sport não tinha uma defesa que eu achasse ao nível do Sporting. E se no primeiro ano funcionou e deu, percebeu-se o ano passado que isso era o grande problema do Sporting, e este ano a mesma coisa. E bastou ir buscar um miúdo de 18 anos para alterar completamente a qualidade da defesa do Sporting. É evidente que depois deste jogo aqui, sofrer 3 golos, mas se calhar sofremos 3 golos porque o miúdo de 18 anos esteve a maior parte do tempo que esteve em campo lesionado, não esteve a 100%. Também dizeres que era uma injustiça o Sporting ontem perder. Eu acho que uma equipa que perde 3 golos é uma injustiça ganhar. Só por 3 golos. Porque não foi o terceiro golo que foi uma anedota. Foi o primeiro, foi o segundo e foi o terceiro. Mas o terceiro principalmente. E nós estávamos a jogar com o Benfica da Europa, o Casa Pia. Não estávamos a jogar com o Milão da Europa. Não, estávamos a jogar com o Casa Pia. Estávamos a jogar com o Casa Pia. E o Sporting foi, na minha opinião, muito mau. E não podemos, e eu disse aqui a semana passada também, que o Sporting começava a ter uma equipa equilibrada, arranjadinha, e que a responsabilidade do treinador cada vez estava era maior, e que o treinador agora também tinha que provar que realmente e na minha opinião é claramente um grande treinador, mas tem que, começando o Sport a ter uma equipa razoável, ele também começa as coisas a correr melhor, e isto não é uma sina do Sporting, não pode ser uma sina do Sport. O Sport joga bem, mas não marca. O Sport tem muitas oportunidades, não sei quantas oportunidades, e não ganha. Isso não é uma sina do Sport, isso é eficácia. Um treinador não pode, tem um ponta de lança. Mas isso não passa exclusivamente pelo treinador. A tarefa do treinador é pôr a equipa a criar oportunidades. O que é que se a bola não entra, e ele é que se pôs a jeito. Porque ele é que publicamente disse o que disse. Sim. Um treinador e o Xermiti está muito verde, hein? Um treinador que tem um avançado, mau ou bom, é o avançado do Sporting. E depois acha que o miúdo de 18 anos, que começou a despontar lá pelos juvenis, porque ele era juvenil ainda, se o Xermiti assinar, ninguém... Tu sabias quem era o Xermiti? Não, nem eu. Nem a maioria dos sportinguistas e dos portugueses. Portanto, se o Xermiti assinar, renovar o contrato, não precisamos ir buscar nenhum avançado. Pois não, é o melhor. Claro que sim, claro que o treinador, se acha isso, agora tem que aguentar com eles e tem que pôr um miúdo de 18 anos e ele tem que resolver, e não resolve. E depois esta ideia de meter um central a ponta de lança, isso parece uma equipa do terceiro mundo. Isso não é uma equipa a Sport, é uma equipa para ganhar campeonatos. Aconteceu um ano, uma vez ou duas, que deu pontos ao Sporting, mas não aconteceu mais. E agora, pronto, se não todos os treinadores, está aqui todos os treinadores, punham o central a ponta de lança para ganhar os jogos. Não, tem que ter pontas de lança de qualidade, e não tem. E isso aí, a culpa do Rubem Amorim é ter a equipa que tem. É evidente que ele não tem culpa dos que saíram, mas tem culpa dos que vieram. E dos que vieram, e ele publicamente disse quem queria e como queria, e ele tem o que o presidente deu-lhe o que ele queria, pelo menos não ouvia queixar-se de nada. Eu queria o avançado XPTO, e ele até o único avançado que veio podia fazer frente ao Paulinho, e ele ao fim de pouco tempo
meteu uns patins, independentemente de ter razão. Sim. Independentemente de ter razão. Rodrigo, não nos para fechar. Está dito. Missa Sala. Bem, em relação ao Sporting, feliz do Ruben Amorim, que tem feito uma época que, no fundo, em termos de resultados é má e continua a ser apoiado, e não é todos os treinadores que têm esta felicidade e este moral e continua a viver daquilo que foi, em termos de resultados, atenção, em termos de qualidade, que eu concordo em pleno com o Ruben Amorim, é um bom treinador, arrisca-se a ficar em quarto lugar como quando foi contratado ao Braga. Portanto, também pode acontecer isso, mas o Sporting é uma equipa romântica a jogar, é uma equipa que não é competitiva do ponto de vista daquilo que exige. Nesta altura a culpa é de quem? É dos jogadores? Há uma série de condicionantes que não é das camisolas. Não é das camisolas. A verdade é que também eu estava aqui a ouvir o Joel e ainda bem que ele trouxe ao lume as estatísticas, porque na verdade o Sporting era muito menos produtivo na altura que foi campeão. O Sporting na altura que foi campeão, eu lembro-me de estar até nomeadamente em autêntica pandemia, mas fui comentar por uma rádio o jogo a Braga e vi um Braga Sporting em que o Sporting foi completamente dominado e com menos um e ganhou o jogo, e eu ali disse declaradamente que tinha que ser campeão. Uma equipa que ganha o jogo da maneira que ganhou o jogo tinha que ser campeão. A verdade é que o Sporting tem vindo ao longo dos anos não a aproximar-se dos dois grandes, mas a criar alguma distância dos dois grandes. Essa é que é uma realidade. Em relação ao jogo do Casa Pia, infeliz um treinador do Casa Pia, uma equipa como o Casa Pia que marca 3 gols ao Sporting e não consegue pontuar. Também isto é uma infelicidade extraordinária. De qualquer maneira, para o bem do futebol e para a parte final do campeonato, nomeadamente para aquilo que se diz respeito ao terceiro e quarto lugar, e também quiçá o segundo, que um pouco mais longínquo, é bom que o Sporting ganhe, é bom que as equipas vão andando ali, embora o Sporting vai ter que mudar provavelmente alguma maneira de pensar, ou então de ser muito mais coerente com o discurso e com aquilo que faz. Choca. Foram 2 bons jogos entre equipas de meio da tabela. João Paulo. Não, agora a sério. Eu acho que o Joel disse tudo quando disse o Sporting não teve maturidade. Está tudo dito. O Sporting é uma equipa com muito potencial, com os jogadores pouca maturidade. É o modelo de negócio que tem agora, se calhar trocando o presidente, trocando o treinador, trocando a maneira de pensar. Aquele jovem de 18 anos central que vai à bola e a bola bate na frente e passa por cima dele para dar o primeiro golo esse central de 18 anos, realmente tem pouca. O Aloísio, eu lembro do Aloísio meter 2 bolas na baliza do Porto e era um homem feito. É momentos. Termina da mesma forma. Mas falta de qualidade, maturidade. Falta de qualidade. Vai disfarçando bem. Momentos nós todos têm. Mas acho que é isso. João. Tendo em conta tudo aquilo que foi dito, acho que relativamente aos jogos nada mais a realçar. Relativamente à questão do momento do Sporting, concordo com o Joel relativamente a uma equipa que a nível ofensivo da parte de que foi campeão para agora melhorou, a nível defensivo piorou porque também os anos vão pesando, e enquanto que vamos ver um Coates e um Neto, por exemplo, que iniciaram, obviamente que é uma posição também que não são todos Pep, e acho que isso... E no Coates está-se a notar, pá. Não são todos Pep, e acho que sinceramente foi uma aposta em 2 jogadores, principalmente em 2 jogadores que já com uma idade um pouco avançada e que uma falta de uma solução extra, e que no final de contas foram obrigados, e também falta de dinheiro, claro, porque o Sporting também não pode esbanjar como outros clubes o podem fazer, mas também tem a ver com o estilo da aposta de camadas jovens. Quando resultou bem, certos sportinguistas o adoraram. Agora que não corre tão bem, dizem que a juventude já não é tudo. Mas vamos então às notas finais, Joca, começamos por ti. Notas finais: um grande Boa Vista Guimarães, um grande jogo. O Boa Vista, como underdog, a ganhar em casa ao Guimarães, foi ao Vitória Sport Clube. Peço desculpa aos adeptos que eles seja de lhe chamar Guimarães, não é por mal, gosto muito de Guimarães e do Vitória Sport Clube também. Grande jogo, foi um daqueles jogos que acho que deve levar pessoas aos estádios. Notas negativas, e isto não tem nada a ver com clube nenhum: os insultos racistas ao Galeno,
Nem vou dizer nada sobre isso, vou só salientar. João. De boa sorte às equipas portuguesas na jornada europeia, e é só. Era muito importante para Portugal, não só para os clubes envolvidos, mas também para o nosso ranking, que se continuasse a pontuar na Europa. Rodrigo Nunes. Se a semana passada tinha visto a Via Sacra e elogiei o trabalho extraordinário do Filipe, Entrada triunfal. qualquer coisa, mas foi fantástico o que eu vi. Agora, nesta semana, um dia de manhã, na RTP1, durante a manhã toda, mais um trabalho extraordinário feito por ti, ou pelo menos ajudaste muito a realizar, e Santa Maria da Feira, ao seu melhor, fez-me lembrar o feirense dos meus tempos, em que realmente nós mostrávamos a grande qualidade que tem Santa Maria da Feira para todo o país e todo o mundo. Obrigado, Presidente. João Paulo. Também dar os parabéns a Santa Maria da Feira e em especial Filipe Dias pela conquista de um troféu que é todo a merecedor na Praça de Alegria, e também continuar que estes momentos em que estou cá possam voltar a acontecer e desejar as maiores felicidades aos meus colegas de painel, e continuem a falar à segunda-feira, que eu vou estar lá. Que eu vou estar lá. O joelho assado em Düsseldorf é especialidade. Ainda não. Quando voltares, traz o Weigl outra vez para o Benfica. Estava de jeito. Para terminar com isso, já logo agradecendo mais uma vez a presença. Eu é que agradeço também mais uma vez o convite, parabéns ao Filipe, e reforço mais 2 notas. Segundo, o campeonato não estar matematicamente praticamente perdido por causa da vitória do Porto, e desejar mais felicidades tanto ao Benfica como ao Sporting nesta jornada europeia muito importante para a pontuação do ranking europeu. Obrigado então aos nossos craques habituais, um obrigado especial então ao Francisco Saló e ao João Paulo, que hoje juntaram a nós. Que terminamos por hoje. Amanhã estou de regresso com um Governo da Opinião e com mais um 5 dias de ataque, desta feita dedicado aos campeonatos nacionais.